Então vamos lá, boa noite a todos. Vamos iniciar nossa aula de hoje, em continuação a matéria que estávamos estudando a aula anterior, e nós não terminamos, né? Estávamos estudando da denúncia e da queixa, né? Eu estava falando exatamente no artigo 41 do Código de Processo Penal, ou seja, são requisitos da denúncia e da queixa, né? A individualização do autor do crime, a classificação do crime, a identificação dos partícipes do crime. Falei todas as hipóteses do artigo 41, mas toda vez que tratar-se de coautoria ou participação, né, autoria intelectual, é, tanto a denúncia ou a queixa, ela deve fazer a narrativa individualizada de cada um. Então não pode uma denúncia ser recebida da seguinte forma: olha, no dia tal, hora tal, os 5 elementos descritos no inquérito policial mataram a vítima através de vários disparos de armas de fogo. Ponto final. Olha, o promotor tem que individualizar, ou o querelante, no caso da queixa-crime, ele tem que individualizar o comportamento de cada um. Olha, então o A, o que ele fez? O A, ele deu cobertura, ele ficou vigiando lá na esquina para ver se via alguma testemunha, se vinha polícia. O B, ficou na direção do veículo que ia dar fuga aos criminosos. O C que adquiriu a arma e emprestou a arma para o grupo. E o D, que foi que atraiu a vítima, e o E foi que efetuou os disparos. Então, vocês verificaram que o Ministério Público, na denúncia, ele tem que descrever a coautoria ou a participação de forma detalhada de cada um. Por quê? Porque o próprio Código Penal, no artigo, salvo engano, artigo 30, artigo 31, concurso de pessoas, do 29 ao 31, né? 32, que fala da participação de menor importância. Então, quem quis concorrer de menor importância, ele poderá ter a pena diminuída com essa tese de participação de menor importância. Tá certo? Desde que ele não aderiu ao comportamento final dos demais autores do crime. Tá certo? Então, por isso que é importante que o Ministério Público descreva essa conduta individualizada. Agora, em se tratando de crimes societários, ou seja, aqueles crimes praticados por pessoas dirigentes de empresas, há uma divergência tanto do STJ quanto do STF. O STF entende que o Ministério Público deve individualizar pelo menos a responsabilidade de cada sócio em relação àquela empresa. Já o STJ ele é mais liberal nesse sentido. Ele diz que não é necessário esta individualização, basta que seja o quê? Genérica, porque depois vai se chegar realmente na instrução, poderá colher os elementos para indicar a participação de cada um. Então, o STF, a posição dele nos crimes societários, ele é mais rigoroso, né? Não pode generalizar, você tem que individualizar, porque de repente o sócio não tem poder de administração de nada, o sujeito mora no exterior e o que está administrando aqui, que tem o poder geral de administração, está cometendo crimes aqui sem que o outro sócio saiba de nada. E se você denunciá-lo, aquele sócio que está lá no exterior, só porque ele faz parte da empresa, você estaria criando aí uma responsabilidade objetiva, né? Que é vedada no direito penal. A responsabilidade objetiva, independentemente de culpa. Não. Então, por isso que o STF é mais rigoroso nesse sentido do que o STJ, no que se refere ao oferecimento da denúncia em relação aos crimes societários. Tá certo? Pois não. Não, eu não.
O direito não tem que sugerir, o direito não é exata, quanto mais interpretação. Então, se você for defender seu cliente, você vai na posição que lhe for mais favorável. Né? Ó, o STJ exige que o promotor tem que individualizar o comportamento, senão a denúncia será inepta. Agora, o STJ já é mais flexível, então o promotor vai alegar, o juiz pode pender por uma posição. Então, o direito, quando eu falo que tem várias interpretações, o direito é isso. Né? É você se apegar no seu interesse e buscar aquela interpretação da lei que lhe favorável, que será lhe favorável em algum ponto. Você entendeu? É isso que é importante. Quando a gente fala assim que tem várias posições doutrinárias, jurisprudencial a esse respeito. Às vezes você tem só uma doutrina que te socorre naquela argumentação. Você vai buscar o conhecimento daquele doutrinador, aliar a sua fundamentação e vamos para a luta. Tá certo? Tudo bem? Então vamos lá. Essa denúncia ela não pode ser desta forma. Ela tem que narrar os fatos com todas as suas circunstâncias. Eu expliquei para vocês ontem, por exemplo, se é no homicídio, foi dolo direto, foi dolo eventual, foi uma conduta negligente. Se for uma conduta culposa, se for uma conduta culposa, qual a modalidade de culpa? Foi a culpa própria ou a culpa imprópria? Né? Foi negligência, imprudência, imperícia? Ou foi outra modalidade de culpa, a culpa consciente ou um dolo eventual? É lógico que isso é matéria de defesa, o promotor pode alegar que é dolo eventual, a defesa pode alegar que depois é uma culpa consciente que desclassifica de dolo para culpa. Tá? Mas o promotor deve descrever o que? Os motivos que ensejaram o sujeito a praticar aquele comportamento criminoso. Da mesma forma, a queixa-crime. Né? Vocês notaram aí que na matéria de prática eu já passei uma atividade sobre queixa-crime, um probleminha que eu criei aqui na hora para vocês, vou explicar depois. Tá, que também tem 15 dias para entregar ainda sobre queixa-crime depois da nossa prova. Então, é necessário narrar o fato com todas as circunstâncias. Né? Por exemplo, se é um furto, o furto ocorreu durante a noite, bom, aí tem um repouso noturno. Se ocorrer durante o repouso noturno, é uma circunstância que faz com que a pena seja aumentada. Tudo isso deve ser descrito, seja elementar, seja qualificadora, seja causa de aumento de pena, tudo isso deve ser descrito o quê? Na denúncia. E na queixa, se for o caso de ação penal de iniciativa privada, também deve narrar esse fato com todas as suas circunstâncias. Tá certo? E outra questão que se discute na doutrina é se é possível a denúncia alternativa. O que é uma denúncia alternativa? Ou uma queixa alternativa também? Vamos imaginar que o promotor diga o seguinte: olha, os fatos são esses, então ele vai classificar o crime. Ele vai dizer, bom, se não caracterizar o crime de furto, então vai caracterizar o crime de receptação, ou um ou outro. Olha aí, olha que denúncia alternativa. Será que isso seria possível? Aí eu penso, vocês têm que pensar o seguinte: bom, mas qual que seria o problema? O problema seria realmente o direito de defesa. Será que a defesa teria dificuldade de se defender sobre aqueles fatos imputando furto ou receptação? Então isso pode gerar uma complexidade em relação ao exercício do direito de defesa por parte do réu, em se tratando de uma denúncia alternativa. Então, existiu uma mesa de debate, até a mesa de debate número 1 da USP, que foi presidida à época pela Ada Pellegrini Grinover, né, que teve a participação de Antônio Scaranci Fernandes, Antônio Magalhães, que eles escreviam junto, né, saudosa Ada Pellegrini, escreviam junto matéria de processo, e essa mesa de debate número 1 da USP entendeu que não é possível denúncia alternativa. Não é possível. O promotor fala, olha, bom, de acordo com os fatos, se não caracterizar furto, estará caracterizada a receptação.
Isso é denúncia alternativa. Não pode. Então, só para vocês terem referência, existe essa mesa de estudo, mesa de debate número 1 da USP, presidida pela Ada Pellegrini Grinolfi, que entendeu não ser admitida a denúncia alternativa. Na doutrina, Afrânio Jardim, né, é um promotor do Rio de Janeiro, escreve processo penal também, não sei se ele é procurador de justiça já. Eu lembro de ele como promotor, se não me engano, ele foi fez o júri daquele rapaz do ônibus lá, 174, é um ônibus 174, né, do Rio de Janeiro. Ele foi o promotor do júri. Então, ele entende que pode fazer essa denúncia alternativa. O Mirabetes também entende que pode. Que não, aumenta um grau de dificuldade para a defesa, mas não suprime o direito de defesa. Né? Esse é o entendimento deles, que ainda que seja mais difícil para a defesa, ele não lhe é restringida a sua garantia constitucional à ampla defesa. Tá? Então, existem esses dois posicionamentos doutrinários, que eu conheço, mas a maioria da doutrina, a maioria da jurisprudência, vem no sentido de não ser possível denúncia alternativa. A denúncia deve ser objetiva, deve ser lógica, certo? Não é necessário colocar jurisprudência, preceitos doutrinários, de forma alguma. Isso o promotor pode fazer, ou o querelante pode fazer, nas suas alegações finais, mas não em sede de oferecimento da denúncia ou queixa, você fazer toda essa colocação de jurisprudência, de doutrina, embasando a denúncia. Não é necessário. Tá? Não, eu coloco os posicionamentos, não estou dizendo que isso não acontece. De repente, um promotor que é de uma linha mais liberal, de uma linha pensante como Mirabete, Afrânio Jardim, que é um doutrinador novo, né? Pode oferecer uma denúncia alternativa. Resta você, como advogado, ou você como juiz, fala, não, eu vou rejeitar essa denúncia ou essa queixa. Não existe essa possibilidade de denúncia ou queixa alternativa. Você entendeu? Então, isso aí vai depender da fundamentação, de quem está daquele lado. Se o juiz receber e você entender que é uma denúncia alternativa, você vai entrar com habeas corpus para trancar a ação penal, dizendo que não tem cabimento. Aí você vai buscar jurisprudência, você vai buscar doutrina majoritária e vai argumentar que não pode denúncia alternativa. Certo? Mas a regra... Sim, eu procuro passar para vocês... Aqui eu coloquei o posicionamento da USP, né, que é importante. Vocês vão encontrar várias mesas de debates da USP que discutem determinados assuntos e catalogam essas decisões que foram proferidas pelos professores renomados da USP, né? Devemos reconhecer isso, grandes professores, a USP já existiu, existe, e eles debatem esses assuntos e chegam a uma conclusão. Então, eu coloquei a doutrina, coloquei aqui esse entendimento da USP e coloquei a doutrina majoritária, a jurisprudência majoritária, já que não se admite denúncia alternativa. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos lá, continuando então. Falamos dos requisitos da denúncia e da queixa. Falamos da denúncia alternativa, da sua impossibilidade. Agora vamos falar dos casos de rejeição da denúncia ou da queixa. Tá? Então, para o juiz não receber a denúncia ou a queixa por um motivo ou outro, ela está deficiente, ele tem que rejeitar. Ele vai falar, rejeito a denúncia ou a queixa. Mas ele não pode simplesmente dizer só isso. Ele tem que amparar a sua fundamentação de acordo com o que determina a lei. A lei que estabelece os fundamentos que o juiz deve rejeitar a denúncia ou a queixa. Então, esses fundamentos que o juiz utilizava, eles estavam no artigo 43 do Código de Processo Penal. Esse artigo 43 ele foi revogado, eu já expliquei ontem, justamente porque não fazia sentido ele ficar nessa localidade que ele estava no Código, no artigo 43.
né? Tanto que essas hipóteses foram inseridas no artigo 395 do Código de Processo Penal, lá onde trata do procedimento, né? Que começa o processo contra alguém se o juiz receber a denúncia, mas ele pode rejeitar. Se ele rejeita a denúncia, o processo não vai existir. Uma ação penal pública, uma ação penal privada não vai existir, porque o juiz rejeitou, não deu início ao processo, né? Rejeitou a denúncia ou queixa. Tá certo? Então, o juiz só pode fazê-lo, primeiro, 395.1, quando ela for manifestamente inepta. Então, quando aquela denúncia é manifestamente inepta, quando ela não atende os requisitos do artigo 41, do artigo 319, ou seja, o pedido se confunde com a causa de pedir, não há uma lógica naquilo que se lê na denúncia, né? Então, o juiz, nesse caso, ele vai rejeitar a denúncia ou a queixa com fundamento no artigo 395, inciso 1 do Código de Processo Penal, ao considerá-la inepta, certo? Então, por faltar a observância do artigo 319, do artigo 319 e o artigo 41 do Código de Processo Penal. Em relação à queixa-crime, ainda há necessidade que se faça uma observação. É necessário que, junto com a queixa-crime, que somente pode ser exercida aí através do advogado, né, ele que tem a capacidade postulatória, ele deve juntar uma procuração com poderes especiais, nos termos em que determina o artigo 44 do Código de Processo Penal. O que é essa procuração com poderes especiais? Então é você delimitando, olha, eu outorgo poderes ao advogado fulano de tal, com a cláusula ad judicia, ou seja, para o foro, aí depois, especialmente para promover uma queixa-crime contra o fulano de tal, tendo em vista ter o mesmo, em tese, incorrido no crime do artigo 138, ou 139, ou 140, no dia tal. Esse é um breve resuminho que você coloca na procuração, que será considerado esses poderes especiais. Por que essa exigência? Justamente é para delimitar a responsabilidade do mandante e do mandatário. Então, se dá uma procuração genérica para o advogado oferecer uma queixa. Aí é só um crime de injúria. Aí o advogado oferece uma queixa contra o autor do crime, sobre injúria, difamação e calúnia. Peraí, mas foi só uma injúria que o sujeito cometeu. E quem responderá por essa denunciação caluniosa de um crime de calúnia e difamação? O advogado ou o que outorgou a procuração? Ficaria uma dúvida, né? O advogado fala, não, ele falou, mas peraí, não, mas os fatos aqui só está dizendo injúria, não caracteriza outros crimes. Então, para não existir essa possibilidade de discutir quem seria um responsável por uma eventual denunciação caluniosa, ou seja, o crime descrito no artigo 339 do Código Penal, é necessário que a queixa tenha poderes especiais na procuração. É lógico que você pode suprir esses poderes especiais, sabe quando? Como? Se você pede para o seu cliente assinar a queixa, estaria suprido qualquer defeito na procuração, porque ele estaria ciente de tudo aquilo que você escreveu na sua petição de queixa-crime, ele assinaria página por página. Então, qualquer irregularidade na procuração nesse sentido não faria nenhum efeito, porque o cliente assinou junto com você a peça processual. Então, supriria qualquer efeito, qualquer defeito, na procuração. Tá? Então, a queixa tem que ser dada por procurador com poderes especiais, nos termos do artigo 44 do Código de Processo Penal. Então, falamos nos casos de rejeição, quando for considerada a denúncia ou queixa manifestamente inepta. O inciso 2 do artigo 395 diz que será rejeitada a denúncia ou a queixa
toda vez que faltar uma das condições da ação. Então, por exemplo, se o Ministério Público não tem legitimidade, o juiz vai rejeitar, que a legitimidade de parte é uma das condições da ação. Ou o promotor está oferecendo a denúncia de um crime de homicídio que ocorreu em 1920. Já está notadamente ultrapassada aí a prescrição do artigo 109, não é? Então ele não tem interesse de agir. Se ele assim o fizer, o juiz deverá fazer o quê? Rejeitar a denúncia, tá? Ou você narra na própria queixa-crime que você tomou conhecimento quem foi o autor do crime, você não, o seu cliente tomou conhecimento quem foi o autor do crime há um ano atrás, agora resolveu entrar com a queixa-crime. Espera aí, o juiz vai reconhecer o que é a decadência, ele vai rejeitar a sua queixa-crime por falta de interesse, aí reconhecendo o quê? A ocorrência da decadência, que é uma causa extintiva da punibilidade. Ah, mas ele pode fazer isso de ofício? Pode. Não só pode, como deve, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal, que diz que a prescrição ou a decadência poderá, ou qualquer causa extintiva da punibilidade, pode ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição. Só um minutinho que tem um telefone me ligando aqui, eu estou gravando a aula. Aí, resolvi o problema. Então vamos lá, faltaram as condições da ação. A possibilidade jurídica do pedido, fazendo uma interpretação analógica com o novo Código de Processo Civil, já não é mais condição da ação, porque entendeu-se com a reforma do novo Código de Processo Civil em 2015, vigência em 2015, que essa possibilidade jurídica do pedido estaria no mérito da questão. Ou o juiz julga procedente ou improcedente, e não vai exigir essa análise perfunctória aí, né, no início do processo. Não, ele vai deixar para analisar no mérito. Por isso que a possibilidade jurídica do pedido no processo civil deixou de ser uma condição da ação, passando a ser uma questão de mérito. E também nós vamos fazer essa interpretação analógica aqui no processo penal também, excluindo a possibilidade jurídica do pedido como condição da ação. Agora, pode ser também que o juiz rejeite a denúncia ou a queixa pela não observância de uma condição especial que a lei exige. Nós já estudamos sobre isso agora há pouco. Num crime de ação penal pública condicionada à representação, o que o Ministério Público tem que mostrar para o juiz junto com a denúncia? Um documento essencial, senão o juiz vai rejeitar. Ação penal pública condicionada à representação. É uma denúncia, o Ministério Público oferece. O que ele tem que mostrar para o juiz na denúncia? A representação. A representação não é uma condição de procedibilidade da ação penal? Se não tiver a representação, o juiz não vai receber a denúncia. Se for a requisição do ministro da Justiça, nos casos que a lei exige, crime contra a honra contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Se não tiver a requisição do ministro da Justiça, a autoridade judiciária não vai receber aquela denúncia. Então, essas são as condições de procedibilidade da ação penal. Mas tem outras. Por exemplo, quer dizer, uma condição que você tem que... O que você tem que mostrar para o juiz numa ação penal privada personalíssima? Artigo 236. Então, o contraente que foi enganado vai fazer a queixa. O que ele tem que mostrar para o juiz junto com a queixa dele? Senão o juiz não vai receber, ele vai rejeitar. Ele tem que mostrar o trânsito em julgado da sentença que no cível anulou o casamento por erro ou impedimento. Não é uma condição aí, a maioria dos doutrinadores chamam condição objetiva de punibilidade. Se não tiver o trânsito, quem vai julgar o estado civil das pessoas? Estado não é só o direito civil? Se não tiver o trânsito julgado lá da sentença que anulou o casamento por erro ou impedimento, não tem como propor uma queixa-crime. Então, se você propõe a queixa-crime, o juiz vai falar, com fundamento no artigo 236, que é personalíssimo, o juiz vai falar: ah, mas cadê o trânsito julgado aqui do cível da sentença que anulou o casamento por erro ou impedimento?
Ah, não tem aqui, então eu vou rejeitar, porque é uma condição objetiva para alguém ser punido, para que alguém seja processado. Certo? Então a lei pode exigir, e nesse caso o parágrafo único do artigo 236 assim determina. E ainda também já comentei sobre isso também, crime contra a ordem tributária. Lei 8.137/90, que define os crimes contra a ordem tributária. O que é necessário que o promotor mostre para o juiz junto com a denúncia? Que haja finalizado o processo administrativo fiscal. Então, quem vai dizer se há indícios aí, tanto que ele vai mandar para o delegado instaurar o inquérito, é o fiscal. O fiscal lá da Secretaria da Fazenda, ou auditor da Receita Federal, ele vai fazer um relatório, falar, não, houve uma sonegação de imposto, então eu entendo que houve aqui indícios de crime. Ele é obrigado a fazer uma requisição informando o delegado. O delegado vai proceder à instauração de inquérito, a requisição não, representação. O fiscal faz uma representação para fins fiscais a título de instauração de inquérito. Então, o promotor só pode oferecer denúncia se já tiver concluído o procedimento administrativo nos crimes contra a ordem tributária. Por quê? O promotor oferece denúncia. Aí o fiscal, vamos imaginar, o auditor da Receita Federal fala, não, mas nesse caso aqui, ó, não houve sonegação de imposto, está tudo ok, foi só um apontamento aqui que indicava uma malha fina aqui, mas eu vejo aqui que não houve sonegação. E o promotor já ofereceu denúncia lá por crime contra a ordem tributária, por sonegação fiscal. Não dá, então, se o promotor não mostrar para o juiz que o processo administrativo fiscal foi finalizado, o juiz não pode receber uma denúncia no crime contra a ordem tributária. Se ele receber, habeas corpus para trancar, porque não pode. Os promotores entendem, não, mas a lei não vincula que eu tenho que esperar processo administrativo. Se eu entender que há indícios de autoria e materialidade, eu ofereço denúncia no crime contra a ordem tributária e ponto final. Os promotores, muitos pensam assim. Mas a jurisprudência e a doutrina é pacífica nesse sentido. É uma condição objetiva de punibilidade. O final, isso é a decisão do STF, nesse sentido, não se discute. Tá? Mas não tem nada vinculando, não tem lei que fala isso, não tem súmula vinculante, tá? Mas essa finalização é necessária para que o promotor possa oferecer denúncia nos crimes contra a ordem tributária. Tá certo? Tudo bem? Agora, além disso tudo, estou falando do inciso 2 ainda, do 395, quando o juiz vai rejeitar a denúncia ou a queixa. Também será rejeitada com esse fundamento se ocorrer algum pressuposto processual que impeça o desenvolvimento regular do processo. Vamos imaginar que esse mesmo feito está tramitando em outra vara. Mesma parte, mesmo pedido, mesma causa de pedir, mesmo fato. O promotor lá da segunda vara já ofereceu denúncia, o juiz recebeu. E aí vem um, cai na quinta vara. Mesmo fato, mesmo réu, o promotor oferece denúncia. O juiz tem que fazer o quê? O juiz tem que rejeitar, porque há um pressuposto processual aí que impede o desenvolvimento regular do processo, qual seja a litispendência. Existe um outro processo em julgamento, mesma parte, mesmo pedido, mesma causa de pedir. Então, estamos diante de uma litispendência. O juiz deve rejeitar a denúncia ou a queixa por esse motivo, tá? Ou se já houve a coisa julgada, se já houve o trânsito julgado. Ora, esse mesmo fato que está aqui na quinta vara para o juiz receber ou não a denúncia, já foi julgado lá na primeira vara, já transitou em julgado. Então o juiz não vai receber essa denúncia ou a queixa dizendo o quê? Não, aqui está um pressuposto que me impede que eu dê início a um processo contra alguém, porque existe a coisa julgada. Isso aí já foi julgado pela justiça. É a coisa julgada, que é um pressuposto que impede o desenvolvimento regular do processo. Tudo bem? E por último,
o inciso 3º do artigo 395 do Código de Processo Penal, que diz que o juiz rejeitará a denúncia ou a queixa toda vez que faltar justa causa para a sua existência. Bom, esse inciso 3º, quando o legislador criou ele poderia ter simplesmente eliminado os outros dois. Por quê? Ora, uma denúncia ou a queixa inepta não tem justa causa para que ninguém responda um processo. Se faltar uma das condições da ação, não tem justa causa para que ninguém responda o processo. Se tiver coisa julgada, não há justa causa para que ninguém responda o processo. Então, bastaria o inciso 395 ser assim, ó: o juiz rejeitará a denúncia ou a queixa sempre que não existir justa causa para sua existência. Certo? Já resolveria o problema de tudo. Mas o legislador procurou individualizar. Então, essa justa causa é que tem que existir pelo menos um lastro mínimo probatório. O que é esse lastro mínimo de provas? No que se refere à materialidade e pelo menos indícios de autoria e participação. Isso é existência ou não de justa causa. Tá? Então, para que alguém responda um processo de ação penal privada através da queixa-crime, o juiz receba a queixa-crime, ou uma ação penal pública, o juiz receba a denúncia, é necessário que se demonstre a existência do crime e, pelo menos, indícios suficientes de autoria ou participação. Certo? Se não tiver pelo menos esse indício, esse lastro mínimo de prova, o processo não pode ser iniciado, a denúncia deve ser rejeitada. Tá? Tanto que aquele caso, aquele estudante de medicina da USP São Paulo, que foi encontrado morto na piscina lá da USP, o tribunal manteve a rejeição da denúncia por faltar justa causa, porque não se tinha indícios mínimos de autoria ou participação daqueles 7, eu acho que eram os pretensos réus daquele processo lá do aluno que foi encontrado morto na piscina. E o STF, por maioria, manteve-se a rejeição da denúncia, ou seja, o caso ficou por isso mesmo, não se chegou a descobrir quem foi ou quem foram os autores do homicídio, se é que ocorreu realmente o homicídio, né? Precisaríamos analisar mais detalhes do caso. Mas aqueles que em tese teriam sido denunciados não responderam por esse crime, porque a denúncia depois foi rejeitada, passou pelo STJ e foi confirmada pelo STF. Tá certo? Tudo bem? Bom, mas alguns casos em que... Será que... Vamos falar agora de recursos, né? Quais os recursos que cabem para essas decisões? Se o juiz rejeitar a denúncia ou a queixa, não se preocupe que isso é matéria do semestre que vem, mas é só para fechar esse entendimento nosso aqui. Se o juiz rejeitar a denúncia ou a queixa, nos termos do artigo 581, inciso 1 do Código de Processo Penal, caberá o recurso em sentido estrito. É como se fosse um agravo de instrumento, mas só que interposto perante o juiz que proferiu. Ele guarda a semelhança com o agravo de instrumento porque tem um juízo de retratação. O juiz pode se retratar. Tá? Mas então, rejeitou a denúncia ou queixa, cabe recurso em sentido estrito, artigo 581, inciso 1º do Código de Processo Penal, que fala da rejeição da denúncia ou a queixa, caberá recurso em sentido estrito com esse fundamento. Agora, se for em sede de juizado especial criminal, o juiz que rejeitar a denúncia ou a queixa ou a decisão homologatória de transação penal,
ou que absolver ou condenar o réu no juizado especial, caberá o recurso de apelação ou recurso inominado. Está lá no artigo 82 da Lei 9.099 de 95. Então, rejeitou a denúncia ou queixa no juizado especial, não cabe recurso em título distrito. Por quê? A lei fala que cabe apelação, ou também conhecido como recurso inominado. Agora, os crimes de competência originária do STF e do STJ, nos termos do artigo, salvo a parte regimental que está prevista também, mas eu vou falar só uma lei especial que fala também na competência originária, se a decisão monocrática daquele relator rejeitar a denúncia ou a queixa em decisão monocrática, nos termos do artigo 39 da Lei 8.038/90, cabe agravo interno, né, no prazo de 5 dias. Tá? Então, em se tratando de competência originária, por exemplo, governador, o STJ, em decisão do ministro relator, rejeitou a queixa ou a denúncia contra o governador. Desta decisão de rejeição dele, cabe o quê? Agravo interno. Recurso em sentido estrito é só em primeiro grau. Apelação é só no juizado especial. E em primeiro grau no processo ordinário. E nesse caso, nos crimes de competência originária do STJ e do STF, está lá na Lei 8.038/90, que disciplina o processamento dos crimes, o processamento dos feitos nos tribunais superiores. No artigo 39, ela fala que cabe agravo interno. Toda decisão monocrática do STJ ou do STF que causar gravame à parte, é possível o agravo regimental ou agravo interno, no prazo de 5 dias. 5 dias corridos, nos termos do artigo 798, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Tá certo? Então, falamos dos recursos que cabe das decisões que rejeita a denúncia ou queixa. Falei no procedimento ordinário ou sumário, que cabe rese, recurso em sentido estrito, com fundamento no 581, inciso 1. No juizado especial, artigo 82, se o juiz rejeitar a denúncia ou queixa, cabe o quê? Apelação ou recurso inominado. E nos crimes de competência originária, se for rejeitada a denúncia ou queixa em decisão monocrática, cabe agravo regimental, nos termos do artigo 39 da Lei 8.038/90. Tá? E da decisão do juiz que recebe a denúncia ou a queixa? Será que cabe recurso? Que recebe a denúncia ou a queixa. Bom, se essa decisão que recebeu a denúncia ou a queixa não deveria ter recebido porque não há justa causa, vamos imaginar o crime ocorreu em 1920, o promotor ofereceu denúncia num crime de homicídio, o juiz recebe a denúncia. Essa decisão do juiz é absolutamente o quê? Ela é ilegal, ela é arbitrária, porque é notória a prescrição. Então, do juiz deveria ter rejeitado. Se ele recebeu, eu entro com habeas corpus, visando o trancamento da ação penal. Porque quando o juiz recebe a denúncia ou queixa, significa que iniciou o processo. Iniciou o processo, certo? Quando o juiz recebe a denúncia ou queixa. Tá? Então, se você entender que há um constrangimento ilegal que poderá afetar direto ou indiretamente a sua liberdade de locomoção, aí você vai propor uma ação de habeas corpus visando o quê? O trancamento da denúncia ou da queixa. Vamos imaginar que o fato é atípico. O fato é atípico. O promotor ofereceu denúncia e o juiz recebeu, mas o fato é atípico. Pelo princípio da insignificância, vamos imaginar o sujeito furtou uma caneta. O promotor ofereceu a denúncia, subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel, o promotor ofereceu denúncia. O juiz recebe a denúncia. O princípio da insignificância, ele diz que aquele comportamento é um indiferente penal. O direito penal não pode se preocupar com coisas insignificantes. Então, se o juiz recebeu uma denúncia por um furto de uma caneta, você entra com habeas corpus visando o quê? O trancamento daquele processo, o trancamento da ação penal. O trancamento da denúncia, o trancamento da queixa, por faltar justa causa.
Por quê? Ali não se está observando o princípio da insignificância, que o fato, quando ele é insignificante para o direito, ele deixa de ser típico. Portanto, o juiz recebeu uma denúncia de um fato atípico. Por isso que o habeas corpus serve para trancar, para eliminar, para paralisar essa denúncia que o juiz recebeu. Certo? Então, da decisão que recebe, habeas corpus. Da decisão que rejeita, processo sumário ordinário, recurso interdistrito, juizado especial, recurso inominado, agravo interno nos casos da competência originária dos tribunais superiores, o artigo 39 da Lei 8.038/90. Tudo bem? Bom, agora vamos falar das omissões e irregularidades e do aditamento. Tá? As omissões e irregularidades, tem alguém com o código aí aberto aí? Peço sempre para ter alguém com o código aberto, para auxiliar a nossa leitura. Tem alguém com o código aí? Quem tiver pode abrir no artigo 569 e fazer a leitura. 569 do Código de Processo Penal. As omissões da denúncia, da queixa, da representação, do auto de prisão em flagrante poderão ser supridas a todo tempo até a sentença final. Quem lê para a gente? Certo? Então, olha, essas irregularidades podem ser supridas, porque no processo penal não podemos tirar da nossa mente o artigo 563. O que é o 563? No processo penal não será declarada a nulidade de nenhum ato processual se não causar prejuízo às partes. Então, o princípio do prejuízo. Se não causou prejuízo, não anula. Então, essas omissões ou irregularidades, elas podem ser sanadas a todo tempo até a sentença final. Prestem atenção, prestem atenção. Quando se trata da queixa-crime, nós temos que fazer uma interpretação restritiva. Entendimento do STF nesse sentido, exatamente nesse sentido. Esse a todo tempo, prestem atenção, senão vocês não vão conseguir entender. Vamos imaginar que há uma omissão, uma irregularidade na procuração. Você entrou com a queixa-crime faltando 10 dias para ocorrer a decadência. Então, você entrou com 5 meses e 20 dias. Você protocolou a sua queixa. O juiz fala assim, olha, determino que, antes de receber a queixa, providencie o autor a regularização da procuração, tal. Aí, o que você faz? Vai sair a intimação. O juiz falou que eu posso fazer isso em 10 dias. Aí eu espero lá os 10 dias, saiu a intimação. Mas aí já deu os 6 meses. Nesse caso, entende que você não poderá regularizar mais se já ocorreu o prazo de 6 meses. Certo? Mesmo você protocolando a queixa, se ela tiver irregular ou se tiver essa irregularidade na procuração, esse a todo tempo até a sentença final, na queixa-crime não. Na queixa-crime, esse a todo tempo é desde que esteja dentro do prazo de 6 meses. Qual o prazo? Do dia que se tomou conhecimento quem foi o autor do crime até o dia da regularização. Se tiver dentro dos 6 meses, ok. Se tiver fora, já não pode regularizar mais porque vai operar a decadência. Você não pode regularizar mais, ou o juiz vai rejeitar, ou ele vai decidir. Mas você não pode mais regularizar a sua queixa, a procuração. Certo? Então, qual que é o alcance? Por que eu falei restritivo? No que se refere à denúncia, no que se refere à portaria, à representação, à portaria nas contravenções, no auto de prisão em flagrantes, as omissões e irregularidades podem ser supridas até a sentença final. Agora, em relação à queixa, não. As irregularidades, omissões podem ser supridas. Até quando? Até o prazo decadencial de 6 meses. Então, se eu entrei com a queixa-crime
No segundo mês que eu fiquei sabendo quem tomou conhecimento, quem foi o autor do crime, eu entrei no segundo mês, 60 dias. Quer dizer, que as omissões ou irregularidades, eu posso supri-las, eu ainda tenho ainda mais 4 meses para supri-la. É lógico que se o juiz mandar eu suprir, eu tenho que suprir antes, senão ele decreta a preempção. O processo ficou paralisado por mais de 30 dias por conta da ineficiência do autor, o juiz extingue o processo pela preempção nos termos do artigo 60, inciso 1º do Código de Processo Penal. Certo? Mas só para vocês entenderem, se for no segundo mês, você teria então mais 4 meses para regularizar. Esse é o entendimento nesse artigo 569, em razão da queixa-crime. O resto, denúncia, representação, auto de prisão em flagrante, portaria nas contravenções, podem ser supridas até a sentença final, ou seja, até o trânsito julgado. Só a queixa-crime que tem esse detalhe especial que eu acabei de explicar para vocês. Certo? Tudo bem? Então vamos falar do aditamento. Será que o promotor pode aditar? O que é aditar? Acrescentar, incluir a denúncia. Vamos imaginar o seguinte, que está se investigando ali um crime de roubo, o promotor ofereceu denúncia contra 2 autores do roubo, mas ali durante o processo surge ali um terceiro autor, que o promotor toma conhecimento. Fala, não, mas tem outro réu aqui nesse processo aqui, tem outro autor desse crime. O que ele pode fazer e deve fazer, velando pelo princípio da individualização? Ele deve aditar a denúncia. Ah, mas o processo já está aqui na fase de instrução. Ele vai aditar, vai acrescentar esse novo réu e dar oportunidade de estudo para esse réu. Ele vai ser notificado para apresentar a defesa preliminar, ele vai rolar testemunha, marcar audiência para ouvir as testemunhas de acusação, as testemunhas de defesa, a vítima. Tudo isso tem que ser dado. Então o promotor pode aditar a queixa-crime e deve aditar, mas tem que ser observado toda a garantia constitucional. Ou senão ele pode oferecer uma denúncia separada. Ele pode fazer, não vou editar a denúncia, mas eu vou oferecer uma denúncia separada contra aquele... É lógico que não seria muito conveniente o promotor fazer isso. Por quê? Para evitar decisões contraditórias por economia processual. Porque nós estamos diante da continência, quando várias pessoas cometem o mesmo crime. Então, se 10 pessoas praticaram um homicídio, nos termos do artigo 77, inciso 1 do Código de Processo Penal, nós estamos diante da continência. Vai ter um processo só e 10 réus. Não terão 10 processos. Então, para evitar essas decisões contraditórias e economia processual, o Ministério Público faz o quê? Ele adita a denúncia para acrescentar um novo réu, né? Se for o caso, o juiz vai suspender o andamento daquele processo, até que se faça, dar direito à resposta à acusação, a oferecimento de testemunha. Então, aquele réu que estava fora, que agora foi incluso, ele terá direito a todas as garantias constitucionais. Tá certo? E se isso acontecer também no tribunal do júri, da mesma forma, quando o tribunal for o caso de pronunciar e o promotor entender, pronunciar ou impronunciar, o promotor entender que tem mais um réu que ele não sabia, que agora a prova ficou demonstrada que tem mais um réu que participou do crime, aí ele vai agir na forma do artigo 417 do Código de Processo Penal e, se for o caso, aplicar o artigo 80 do Código de Processo Penal, que é a separação facultativa de processo. Então, para não prolongar a prisão provisória, o juiz vai fazer o que? Desmembra o processo. Aqueles outros 2 réus vão seguir o processo normal, se tiver o júri, vai ter o júri, para não prorrogar a prisão provisória, e aquele outro que começou agora vai ser desmembrado. Então o processo vai ser desmembrado. Certo? Quando o promotor entender que é caso de aditamento. Certo? E tem outro caso de aditamento, que é no caso da mutatio libelli, mudança na acusação. Vamos imaginar, presta atenção, o promotor oferece denúncia pelo crime de furto. Crime de furto, artigo 155, simples ou qualificado nos termos do parágrafo 4º.
No decorrer da instrução, antes da sentença, o juiz entende que aquilo ali não é furto, aquilo ali é um roubo. O juiz pode entender isso. Há uma mudança através da prova testemunhal, houve uma mudança nos fatos. Houve uma mudança nos fatos. Se houve mudança nos fatos, o juiz não pode dar sentença, porque aí estaria ofendendo o princípio da correlação. A sentença deve corresponder à denúncia ou à queixa. Se mudaram os fatos, o juiz vai dar uma sentença, vai ferir o princípio da correlação. Isso não pode. Então o juiz vai baixar os autos para o promotor aditar, né, a denúncia ou a queixa, tá? Depois ele pode produzir prova, pode requerer a oitiva de testemunhas, produzir prova, e a defesa também poderá arrolar testemunhas e novo interrogatório do réu. Isso nos termos do artigo 384 do Código de Processo Penal, que vocês vão estudar ainda, que chama mutatio libelli, quando há mudança na acusação. Por exemplo, o promotor oferece denúncia num crime de homicídio doloso, o processo está tramitando. Durante a audiência da instrução, o juiz verifica que os fatos mudaram. Os fatos mudaram. Apareceu uma circunstância elementar, ou seja, que aquela mãe que matou o próprio filho, ela estava no estado puerperal. Ou então já não é homicídio, é infanticídio. Ah, o juiz pode pronunciar por infanticídio? Não. Ele tem que baixar o processo para o promotor aditar a denúncia. O promotor vai aditar a denúncia porque os fatos mudaram. E produzir prova, e a defesa também poderá rolar testemunha e produzir prova e interrogatório. Isso é mutatio libelli, artigo 384 e seu parágrafo ali que fala justamente isso que eu estou dizendo para vocês. Agora, se não mudaram os fatos, prestem atenção como que é diferente. Aí eu vou dar um exemplo da emendatio libelli, que é emenda na acusação. Vamos imaginar que o promotor ofereça uma denúncia em determinado crime. Os fatos não mudaram. O juiz pode condenar o réu num crime ainda que a pena seja mais grave? Se os fatos não mudaram, o juiz pode mudar a classificação do crime? Pode. E não a ofensa à ampla defesa. Por quê? A defesa não oferece a sua defesa em relação à capitulação do crime. Ela oferece em relação aos fatos. Se os fatos não mudaram, o juiz pode entender diferentemente do promotor e condenar o réu, ainda que seja para aplicar uma pena de um crime mais grave daquele que descrito na denúncia. Isso chama-se o quê? Emendatio libelli, artigo 383 do Código de Processo Penal, que tem aplicabilidade em primeira instância e em segunda instância. O 384, que é a mutatio libelli, mudança na acusação, só tem aplicabilidade no primeiro grau de jurisdição. Não tem aplicabilidade no segundo grau de jurisdição. Tá certo? Agora, se o juiz mandar o promotor aditar, se ele entender que não é nada, que não tem nada que aditar, ou não apresentar o aditamento, aí o juiz pode mandar para o procurador-geral, em analogia do que dizia o próprio artigo 28 caput. Ele manda para o chefe dos promotores e ele vai ver se é o caso de aditamento ou não. Se ele entender que o promotor estava certo, não era caso de aditamento, o juiz tem que dar a sentença conforme está o processo. Mas não se preocupe com isso, que isso é matéria mais à frente, quando estudarmos sentença, que eu vou falar um pouco para vocês novamente da emendatio libelli, que é o 383, e a mutatio libelli, que é o 384. E na queixa-crime, o Ministério Público funciona como fiscal da lei. Ele não é parte no processo. Parte é o querelante, né, o que foi vítima na relação de direito material, que sofreu o dano, e o querelado, que é o réu, o autor do crime. Querelante e querelado. Mas a intervenção do Ministério Público é obrigatória, sob pena de nulidade, nos termos conforme determina o artigo 564.
que nos casos que a intervenção é obrigatória, se não for observada, é caso de nulidade absoluta do processo. Porque o Ministério Público poderá velar e deverá velar pelo princípio da indivisibilidade, nos termos do artigo 48 do Código de Processo Penal, podendo aditar a queixa, incluir elementos no polo ativo da queixa, velando pela indivisibilidade. Só que aí depois eu vou fazer uma ressalva no princípio da indivisibilidade, que o Ministério Público velará pelo princípio da indivisibilidade, e da renúncia tácita ao direito de ação, onde o Ministério Público não poderá aditar. Mas essa é uma matéria que nós vamos verificar e eu vou voltar exatamente nesse ponto. Quando que ele pode editar e quando que ele não pode editar a queixa nos casos de ação penal privada, onde o Ministério Público funciona somente como fiscal da lei. Certo? Tudo bem? Perguntas. Nós encerramos então o estudo de denúncia e queixa, falamos dos recursos, falamos de aditamento,